Aqui a FBIS, agência de publicidade, 22 anos. Que história que você usaria para narrar esse momento maluco que a gente vive hoje, sobre a ótica do que você chamou de matriz energética, do consumo e do prazer, que é onde nós, FBIS, como uma agência de publicidade, estamos inseridos, né? Bastante promovendo as narrativas de marca. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, agradeço. Eu acho que eu usaria uma história para os nossos tempos, e que é uma história de um rabino que sai, tá, com seus discípulos numa carroça e vai fazer um passeio. Todos se animam, entram na carroça, todos ficam muito entusiasmados. Em vez de ter que estudar, poder dar uma saída. E o rabino, como cocheiro dessa carroça, vai entrando gente, até que chega um momento que fica totalmente lotada e não tem mais espaço para ninguém, e todo mundo querendo ir. E eles empreendem a viagem. No caminho, mais gente quer subir na carroça, não tem lugar. Um indivíduo faz sinal, o rabino para e o indivíduo olha, né, para trás da carroça e vê que realmente não tem como ele entrar, e ele faz sinal para seguir. O rabino olha para trás, olha para todos que estão na carroça e diz: ele está querendo entrar, mas não tem lugar. Então, para ele entrar, a gente vai ter que se amar um pouquinho mais. E esse é o fim da história. É uma história sobre escassez de lugar, e sobre uma liderança que eu acho que é muito interessante, que a solução é através de uma auto-organização, onde ele jamais teria a possibilidade de arranjar esse espaço se ele não convocasse se amar um pouquinho mais. Uma forma bonita de expressar isso: só vai ter lugar se todo mundo fizer esse esforço. A gente só vai sair dessa escassez se todo mundo se responsabilizar e cada um encontrar aquele centímetrozinho que está sobrando, né, e chegar um pouquinho para lá com amor, porque sem amor esse centímetro não aparece. Quando você está vivendo o medo da escassez, ao invés de aparecer centímetro, você está sempre sonhando com o próximo centímetro, você está preocupado, né, e essa escassez ela não consegue ser debelada a não ser por um processo assim, de liderança, empoderando as pessoas para que elas todas sejam responsáveis por esse movimento. Eu acho que o mundo está muito nesse momento, e que essa é a nossa razão pela qual nós encontramos poucos líderes, que os líderes normalmente gostam de ser heróis, e ninguém está dando conta. Não é um tempo para heróis, é um tempo para uma liderança que convoca essa reorganização, essa auto-organização do mundo, porque nós vivemos um mundo de muita escassez. Eu fico entusiasmado em poder mostrar um pouco da religião da qual eu faço parte, né? Sou judeu e tenho aqui a possibilidade de falar com uma audiência aqui na Fast Company. Provavelmente, já que são 100 e poucos mil judeus no Brasil, imagino que 99,9% de quem está nos ouvindo não é judeu aqui, e a chance de a gente mostrar um pouquinho. E aqui eu estou com o rabino e a turma deve falar: poxa vida, mas ele não tem barba, ele não tem chapéu, ele, né? Você pode falar um pouquinho sobre a sua relação com o judaísmo? Eu semana passada ia te entrevistar, você falou: Paulo, não dá agora que eu estou no Pantanal. Então eu acho que é um momento bacana de desmistificar um pouquinho do que é ser rabino, e principalmente o que é ser rabino em 2021 e a relação que você tem com a sociedade em geral. Eu nem quero desmistificar muito o rabino, porque o rabino é uma construção tão linda, né? É uma construção milenar de um personagem, de um sábio, e toda a caracterização do rabino não precisa ser desmistificado. Eu acho que um dos problemas da modernidade é esse nosso desejo de, para validar alguma coisa, a gente sempre querer um pouco chutar o pau da barraca, né? E a gente não precisa disso. Ao mesmo tempo, a gente pode ter um olhar um olhar crítico, diferenciado. As construções, as tradições são muito bonitas se elas não engessam, se elas não se tornam um mecanismo de poder, controle das pessoas. Isso é sempre muito complicado em qualquer processo
comunitário, de organização comunitária, né? Sempre você precisa de normas, você nunca sabe dizer o quanto as normas, em qualquer área, o quanto que as normas elas são fundamentais, mas o quanto que quais são as maneiras pela qual você flexibiliza as normas para que elas atendam a certos valores, ao invés de você ir engessando, quando você vai ver lá na frente, você está a serviço dessas normas. Então, a tradição judaica é uma tradição muito linda, porque ela descobriu há milênios que a lei é um processo fundamental para as comunidades, para o coletivo. A lei é uma expressão muito bonita da sofisticação que o ser humano carrega em si, um potencial que todos nós carregamos dentro de nós, que é esse potencial de não estarmos só correndo atrás de interesses, que é o que a vida, digamos assim, inanimada ou com pouca consciência faz. Os interesses são extremamente legítimos, interesses de qualquer se alimentar, interesses territoriais, interesses para atender os desejos que você tem. Tudo isso é obviamente muito legítimo, mas o ser humano ele tem a capacidade de construir propósitos, que são coisas diferentes de interesses. Mas você não pode ser prisioneiro dessas leis. Eu acho que você comentou Alma e Moral. Alma e Moral era justamente um texto, depois levado à peça e tudo mais, que tinha esse desejo, não de desconstruir a tradição, mas de desconstruir esse olhar que, por não ser azeitado de humanidade, de um olhar mais profundo, acaba se tornando engessado, né? E aí ele atende ao corporativismo de todos os processos históricos, coletivos, de organizações que a gente tem na nossa sociedade, que se tornam, que a própria instituição é a razão de ser, quando, obviamente, não é esse o sentido. Então, assim, quem sou eu? Né? Voltando à pergunta de cadê a barba, né? Eu sou uma pessoa que subscreve a tradição como ela se apresenta. Ao mesmo tempo, eu tento mostrar às pessoas que esse é um mapa, né? E ela tem a sua forma, a sua maneira de te apresentar, como você empreende a sua caminhada. Mas o mapa não é a jornada, né? A jornada é muito maior do que o mapa. Você precisa dele, ele te orienta, ele te dá referências. Então, assim, por exemplo, a barba. A barba, estava até escrevendo um artigo sobre isso, a barba é o terno físico que a gente já carrega. O que é um terno? É alguma coisa que te dá respeitabilidade, é muito masculino o terno. Então, assim, a barba, ela representa isso, ela representa uma seriedade, né? Ela vem de um lugar de virilidade animal no passado, que era o homem cabeludo, né? Que era o homem forte, o homem caçador, e ela se transforma num homem domesticado, né? Nesse homem que quer construir em paz, que é sedentário, e nesse processo de se tornar sedentário, ele é civilizatório. Então, a barba teve esse componente. Ela aparece no texto bíblico como uma recomendação, mas você tem que pensar o que é isso, né? Quer dizer, a tradição não gira em torno da barba, é a barba que gira em torno da tradição. Só um detalhe, eu acho importante que assim, eu me sinto um exemplo, sendo esse personagem que não é exatamente dentro do figurino. Sim. Não sou rebelde ao figurino, não estou propondo que todo mundo não tenha barba, mas o que eu estou dizendo, e eu falo isso para a minha comunidade, sempre que me construir assim, eu quando me apresento como rabino, eu digo a todos, e a minha fala sempre foi essa, eu não sei mais do que os outros. Claro. Necessariamente. Quando eu estou falando para um grupo de pessoas, eu olho para as pessoas, eu sei que tem gente que sabe mais que eu. Eu vejo pessoas que são mais espiritualizadas do que eu. Então, eu não tenho que ser, como rabino, o top evolutivo da espiritualidade. Eu tenho que demonstrar struggle, uma batalha, né, no sentido de construir isso para mim. Qual é o meu V0?
da onde eu venho, a minha história, tudo isso, obviamente, faz parte do personagem que eu vivo.